quero começar o nosso programa de hoje falando de um assunto bastante delicado e a gente sempre tem que ouvir os dois lados da questão. Isso chama-se jornalismo. O vereador eleito, Marco Garcia, ele inclusive foi vereador junto comigo. Quando fui vereador, ele foi um vereador, um dos grandes, né, que eu posso falar, um vereador que não tem o que falar, um vereador impecável, um contundente, que tem que falar, ele fala, uma pessoa muito bacana que eu tive o prazer em ser vereador com ele. Ele foi eleito, né? Depois de ficar ausente 4 anos, ele retornou e foi eleito, né, para representar os francanos. Pessoa que vai aqui todo o meu respeito ao Marco, ele sabe aí do respeito que eu tenho por ele, né? Gente boa demais. O seu ex-assessor, Odário Costa, fez denúncias contra ele, dizendo que ele havia comprado votos. Inclusive, essa denúncia ele fez para o promotor Paulo César Correia Borges, promotor de justiça. Inclusive, o promotor exigiu, né, e mandou para a delegacia seccional que fosse aberto um inquérito para apurar tudo isso. E o Marco Garcia está aqui com a gente. Matéria exclusiva, ao vivo. Eu vou falar com ele aqui. Marco Garcia, prazer tê-lo aqui na nossa programação. Bom dia, Marcelo Valim. Bom dia aos seus ouvintes. Prazer é tudo meu, me cedendo esse espaço para que eu possa, não vou dizer defender, porque a defesa precisa até conhecer o processo a qual foi feito contra mim. Mas também para me falar a minha versão, haja visto que nós fomos vereadores por 2 mandatos naquela Casa de Lei, e você me conhece bem antes da política, né? Mas eu estou aberto aos questionamentos. Agora, com relação a essas denúncias que o Odário fez, compra de voto, que você teria prometido comprar jogo de camisas e tudo mais, pagado contas, o que você tem a falar com relação a isso, Marco? Bom, Valim, é o seguinte, quando você entra numa disputa eleitoral, mas antes eu vou falar quem é o Odário. O Odário, a quem eu tenho amizade aproximadamente meio século, 50 anos, eu tenho 62 anos de idade, ele tem 60, nós não crescemos desde os 10, 12 anos mais ou menos. O Odário, me acusar disso, é um direito que ele tem, apesar de ele conhecer a minha índole. Haja visto que eu disputei 10 eleições. Em 8 eleições, ele estava comigo. Fui vereador eleito por 5 mandatos, e esses 5 mandatos ele foi meu assessor. Eu perdi uma eleição no ano de 2004, que eu fiquei fora da Câmara, 2004, 2008, e nesse período ele ficou comigo na Líder, a qual eu ajudei ele a montar a empresa que hoje ele tem e mantém a subsistência dele e da família. Então, Valim, por 5 vezes vereador nessa cidade, tive a oportunidade por 4 vezes dirigir os trabalhos daquela casa e mais 2 vezes ser vice-presidente. Portanto, 4 vezes eu fui presidente, 2 vezes eu fui vice-presidente. Em nenhum momento tive uma sequer conta rejeitada pelo Tribunal de Contas. Sempre faltando pela lisura, transparência com a coisa pública. Não tenho nada a temer. Não tem compra de voto. Não tem compra de jogo de camisa. Isso não tem. Agora, o Odário me conhece. E conhece muito bem. Portanto, acho muito, até de uma certa, nesse momento, uma injustiça que ele está fazendo comigo. A imprensa sempre cobriu todos os trabalhos do Legislativo. É o que você disse, às vezes você seja um pouco mais enérgico nas palavras, ou até seja um pouco duro, mas o momento se faz necessário. Agora, ele tem todo o direito ele tem de se manifestar, porque não se curvou ao resultado da eleição. Ele foi candidato há 8 anos atrás, a primeira vez, quando eu não fui candidato. E ele teve meu apoio. O meu irmão também saiu. Vai ter
um vídeo, que até está no Facebook, eu salvei ele, eu dando apoio ao otário, e a mesma coisa meu irmão pediu, eu não fiz para ele. Então, Valim, o que eu posso dizer para você é o seguinte: você faz o bem, mas às vezes pode receber a ingratidão como moeda de troco. Então, para mim, muito chateado pela situação. Agora, o ônus da prova cabe a quem acusa, né? Vai ser, com certeza, eu vou ser intimado a fazer a minha defesa e vamos ver o que vai dar. Eu tenho a consciência tranquila de que nada disso eu fiz, portanto, esses 20 anos na verdade 24 anos, porque 4 anos eu fiquei pela PROAB. Então, 24 anos de vida pública, sem nenhuma mácula na minha biografia. Agora, Marco, com relação ainda a essas denúncias que foram feitas, inclusive essas denúncias foram feitas no Ministério Público, onde essas pessoas foram ouvidas e confirma todas essas versões de compra de votos. E o que você tem a falar sobre isso? Eu acho difícil essas pessoas terem sido ouvidas, porque o processo foi aberto anteontem, dia 5, eu recebi ontem à noite. Então, por exemplo, no processo tem uma pessoa que chama Dorfo, colocar 10 pessoas, esse Dorfo está no meio, falar: Marcos, se você acertar quem é o Dorfo, se você falar quem que é o Dorfo, aqui você ganha R$1 milhão. Eu não vou ganhar porque eu não conheço, eu não sei quem é ele. Então, isso para mim é uma calúnia. Mas, agora, de ouvir, não sei se essas pessoas foram ouvidas, porque o processo que eu até recebi pelo WhatsApp, depois ela tá na rede social, Instagram, Facebook, grupos de WhatsApp. Isso é democracia, certo? Agora, eu tenho que me defender, mas no momento em que eu não tenho, nesses tantos anos de vida pública, nunca tive nenhum tipo de problema dessa natureza, mostra a idoneidade desse homem que está falando com você. Marco Garcia, para quem está ligando o rádio agora, é vereador eleito para 2025-2028, foi presidente da Câmara, foi vice, também foi secretário aí da Coab, né? Da Coab, Proab, né? Da Proab, aqui, Proab daqui da nossa cidade. Como eu disse, fui vereador junto com ele, conheço ele, e realmente uma situação meio delicada. Por que você acha que o Odário estaria fazendo isso com você? Por quê? Sendo que vocês são amigos. Na verdade, porque eu concorri com ele e ele não aceitou o resultado da urna. E outra coisa, Marcelo, a gente tem muitos amigos em comum. Agora, se os amigos dele e os meus amigos entenderam que eu era a melhor opção como vereador, votaram em mim, eleição você disputa, e quem é o ganhador, você se curva ao resultado da eleição. Se curva, você tem que aceitar. Agora, você pode indagar com fatos. Agora, não espalhar uma coisa que ele, o Odário, sabe que não é verdadeiro. Mas eu acredito que a função dessa denúncia foi simplesmente porque ele não conseguiu ser ele. Tá, vamos supor, por exemplo, que aconteça algo aí na sua candidatura. Quem que é o primeiro suplente? Porque ele está na segunda suplência, né? Ele não assumiria também? Vale, primeiro que eu acredito que a justiça vai ser feita e eu não vou perder o meu mandato. A minha primeira vez de formação depois da posse. Mas se acaso acontecesse, os meus votos, eles saem do partido. E aí, ninguém assume meu lugar porque o coeficiente não dá para fazer 2 vereadores, certo? Então, é isso. Mas não vai ter não, eu acredito na justiça porque no momento oportuno estarei fazendo a minha defesa e mostrar a razão de que essa denúncia ela não se sustenta, porque não há documentos probatórios. Na realidade, seria feita uma recontagem caso aconteça alguma coisa, porque os seus votos não seriam validados. Seria feita uma recontagem novamente. Isso. Sim, seria feito, esses votos saem, faz uma recontagem e a vaga vai para outro partido.
Muito bem. Marco Garcia, eu gostaria de dizer aqui para as pessoas que estão ouvindo a nossa programação, obrigado pelo carinho, pela audiência, que nós tentamos um contato com o Odário, né? O denunciante. Nós tentamos um contato com ele através do repórter Alexandre Silva. Ele disse que não iria falar, que o que ele falou já está no inquérito, né? Já estava lá no inquérito e ele não quis. Nós ligamos para ele, o celular dele está desligado. Eu mesmo liguei do meu celular, o celular dele estava desligado. A primeira vez deu sinal de segunda linha, que eu estava na espera, ele estava falando com alguém, e depois eu tentei, o celular dele está desligado, tá? E a nossa produção tentou um contato com ele aí, não foi possível. Bom, a partir de agora, a sua defesa já está pronta, ou você ainda está esperando você ser comunicado lá pela delegacia seccional? Sim, eu não fui ainda intimado. A hora que eu receber a intimação, eu vou falar com o meu advogado e vou apresentar a minha defesa. Muito bem. O que você gostaria de falar para o seu público que é fiel, que votou em você, que quis a sua volta? O que você falaria? Primeiro, Marcelo Valim, agradecer por mais uma vez, pela sexta vez, eles me colocaram na Câmara Municipal, e continuarei. O mesmo Marco Garcia, combatente e defendendo a melhor condição para a nossa cidade, defender os interesses de nossa cidade. E a população sabe, se Franca hoje não tem pedágio entre Franca e Ripaina, entre Franca e Patrocínio Paulista, e ainda, por ter sido bem sucedido na paralisação das rodovias para impedir a instalação de pedágio, também o pessoal de Batatais, entre Batatais e Altinópolis, não fui sozinho, mas eu liderei esse processo em janeiro de 2016, que culminou com a desistência de colocar 3 praças de pedágio. Então, a população me conhece por 20 anos, por vários projetos de lei, e com certeza, eu tenho certeza absoluta de que as pessoas que veem essa denúncia sabem que isso é infundado e que isso é choro de derrotado. Muito bem. Eu gostaria aqui de estar, inclusive, aqui, tentar ouvir, né, esse vídeo que você salvou, né? Só que a gente não está conseguindo aqui colocá-lo aqui no ar, porque está no Facebook, né? Está no Facebook aqui, a gente não está conseguindo aqui colocar o som, mas deu pra gente ver você conversando com ele e dando total apoio a ele, né? E nessa época seu irmão também era candidato, você não apoiou, não gravou um áudio e gravou para ele, né? Foi isso que eu entendi, né? Foi exatamente isso. Esse vídeo que estava no Facebook, eu gravei pro Odário, e veja bem, o meu irmão teve 623 votos naquela ocasião, e o Odário teve 1.488. Se eu tivesse apoiado o meu irmão, com certeza o Odário não teria esses votos. Mas eu apoiei ele, ajudei ele, e hoje estou recebendo a ingratidão como recompensa. Muito bem. Marco Antônio Garcia, vereador eleito, vereador há muito tempo na Câmara, um homem público que está sendo acusado, se defendendo aqui. Marco, eu gostaria de agradecer você aí pelo carinho, pela sua participação, desejar você boa sorte. Eu tenho certeza, né, que você vai conseguir provar aí a sua inocência. Obrigado pelo carinho, Marco. Obrigado, Marcelo Valim, pelo espaço, pelas palavras. Eu acredito na justiça dos homens e também na justiça divina, porque nós seremos eternamente responsáveis pelos nossos atos e palavras. Um forte abraço, um bom dia a você e todos os seus ouvintes. Tá aí, portanto, o vereador Marco Garcia, sendo acusado aí, né, de compra de votos. Inclusive foi feito aí essa denúncia no Ministério Público. O promotor Paulo Borges ouviu essas pessoas, inclusive encaminhou essas pessoas, esse processo para a delegacia seccional, para que fosse aberto um inquérito policial, né, para investigar as denúncias do então segundo suplente
Odário Costa. Também trabalhei com Odário Costa, né, quando fui vereador. Ele era, inclusive, também secretário aí, né, ou assessor, como vocês quiserem, do Marco Garcia. A gente tem uma amizade muito boa, né? A gente tentou um contato com ele, mas não foi possível porque o telefone dele está desligado, né, gente? Mas nós deixamos aqui. O Alexandre Silva, também o nosso repórter, entrou em contato com ele, mas ele disse que não iria falar, que o que ele havia falado já está lá na denúncia com o promotor Paulo Borges. Vamos aguardar, né, gente? Vamos aguardar o que vai acontecer com relação a tudo isso.